Bem, pessoal, então agora nós vamos iniciar aí o exame das ações de procedimento especial no CPC. Nós vamos começar, conforme falado no vídeo anterior, pelos procedimentos especiais de jurisdição contenciosa, seguindo aí a ordem proposta pelo legislador no CPC. O primeiro dos procedimentos especiais a ser examinado é o da ação de consignação em pagamento. A ação de consignação em pagamento é regulamentada entre os artigos 539 a 549 do CPC. O artigo 539, a propósito, é o artigo que abre o livro que trata dos procedimentos, do título que trata dos procedimentos especiais no CPC. Tá? Título 3 do livro 1 da parte especial, conforme explicado no item anterior, no vídeo anterior. Bem, mas antes de falar propriamente sobre a ação de consignação em pagamento, examinar o seu rito, tratar dos pontos mais relevantes, legitimidade, competência, petição inicial, procedimento em si, sentença, recursos, nós vamos falar um pouquinho sobre a parte do direito material. Não adianta a gente falar de ação de consignação em pagamento sem antes revisitar, de maneira breve, lógico, o tema pagamento em consignação lá do Código Civil. Certamente vocês devem se lembrar que o pagamento em consignação ou a consignação em pagamento será admitida sempre que o devedor tiver dificuldades para conseguir a liberação do vínculo obrigacional. Sempre que o devedor tiver dificuldades de exercer o seu direito de pagar. Vejam, aqui tem um detalhe importante. Numa relação obrigacional, uma das partes sempre assumirá perante a outra uma prestação. As duas se vinculam ao cumprimento de prestações, que na maior parte das vezes são recíprocas. Num contrato de compra e venda, por exemplo, o vendedor assume a obrigação de entregar a coisa em contrapartida ao recebimento do preço a ser pago pelo comprador. Essas obrigações criam para os respectivos devedores uma relação de sujeição coercitiva. Diante do inadimplemento de uma prestação assumida, a parte prejudicada terá a faculdade de exigir forçadamente o seu cumprimento, através do manejo de uma ação judicial. Se a parte já detiver um título executivo extrajudicial, sequer se exigirá dela o percurso da fase de conhecimento. Já poderá de imediato ajuizar um processo de execução, por exemplo, fundado num contrato de compra e venda assinado por duas testemunhas, título executivo extrajudicial. Um contrato escrito de locação, que também constitui um título executivo extrajudicial. Mas não é apenas o prejudicado pelo inadimplemento que tem o direito de exigir o pagamento. Também o devedor, que não consegue se liberar dessa relação de sujeição oriunda do vínculo obrigacional,
em função da recusa do credor em receber o pagamento, poderá exigir do credor que venha recebê-lo. Toda vez que o devedor tiver dificuldade para exercer o seu direito de pagar e se liberar da relação obrigacional, surgirá o direito ao pagamento em consignação e ao manejo da consignação em pagamento, da ação de consignação em pagamento. O artigo 335 do Código Civil traz um rol exemplificativo de situações que autorizam o manejo da ação de consignação em pagamento pelo devedor que deseja se liberar do vínculo obrigacional. Eu vou ler rapidamente aqui os casos previstos pelo Código Civil. 335. A consignação tem lugar: 1. Se o credor não puder, ou sem justa causa, recusar receber o pagamento ou dar quitação na devida forma. 2. Se o credor não for nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos. Se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil. Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento, o objeto do pagamento. E 5. Se pender litígio sobre o objeto do pagamento. Então vejam, o que há de comum entre todas essas situações que eu elenquei há pouco aí que estão no Código Civil? A dificuldade do devedor em conseguir a liberação do vínculo obrigacional através do pagamento. Ou o credor se recusa a receber, ou o credor não manda ninguém receber o pagamento, ou o credor torna-se incapaz, some no mundo, é declarado ausente, se muda e passa a residir num local incerto e desconhecido, ou mesmo passa a residir num local de acesso perigoso ou difícil. Ou ainda, uma terceira pessoa reivindica o pagamento que a princípio era devido a um determinado credor e passa a haver dúvidas sobre quem deva receber. Há um litígio sobre o pagamento. O credor briga com um terceiro sobre o direito de receber o pagamento. Em todos esses casos, apresenta-se para o devedor uma dificuldade para obter a liberação daquela relação obrigacional. Sempre que isso acontecer, será possível o manejo da ação de consignação em pagamento. É bem verdade que a nossa legislação também prevê a consignação em pagamento extrajudicial, realizada através de depósito bancário. O artigo 334 do Código Civil diz que considera-se pagamento e extingue a obrigação o depósito judicial, aí na ação de consignação em pagamento, ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e formas legais. A consignação extrajudicial, entretanto, ela só terá lugar nos casos de recusa sem justa causa do recebimento por parte do credor. Recusa sem justa causa e naqueles casos também que o credor não manda ninguém para receber a prestação, no caso de dívida querab, que é aquela dívida que o credor tem que ir atrás do devedor para receber. Nesses dois casos, recusa sem justa causa e não envio ou não deslocamento do próprio credor para receber a prestação, será possível o manejo da consignação
em pagamento extrajudicial, através de um depósito bancário em estabelecimento situado no local onde se deva realizar o pagamento. Nos outros casos em que há litígio, em que o endereço do credor torna-se desconhecido, quando ele passa a ser incapaz, quando ele é declarado ausente, quando há dúvida entre quem deva receber, em todos esses outros casos, será necessário o procedimento judicial, o manejo de uma ação de consignação em pagamento. E de onde eu tiro essa conclusão? Do disposto no artigo 539, parágrafo único, parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º do CPC. O que diz o parágrafo 1º do artigo 539? Tratando-se de obrigação em dinheiro, tem que ser em dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário, oficial onde houver, situado no lugar do pagamento, cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento, assinado o prazo de 10 dias para a manifestação de recusa. Veja, para eu poder fazer o depósito extrajudicial, eu preciso saber do endereço do credor para enviar a notificação a ele, comunicando o depósito a fim de que ele vá lá resgatar o dinheiro ou oferecer em até 10 dias a recusa. Decorrido o prazo do parágrafo 1º, contado do retorno do aviso de recebimento, sem a manifestação de recusa, considerar-se-á o devedor liberado da obrigação, ficando à disposição do credor a quantia depositada. Ocorrendo recusa manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, poderá ser proposta dentro de 1 mês a ação de consignação, instruindo-se a inicial com a prova do depósito e da recusa. Não proposta a ação no prazo do parágrafo 3º, ficará sem efeito o depósito, podendo levantá-lo o depositante. Então vejam, a consignação extrajudicial, primeiro, exige que a prestação seja em dinheiro. Somente prestações em dinheiro poderão ser objeto de consignação extrajudicial. Exige ainda que o credor seja conhecido, assim como o seu endereço, a fim de que seja expedida a competente notificação para ele efetuar o recebimento. Se a notificação é enviada por endereço conhecido e em 10 dias contados do recebimento, contados do aviso da data do aviso de recebimento, ele não levantar a quantia, nem oferecer uma recusa, nem manifestar a sua recusa, o devedor considera-se liberado da obrigação e a quantia fica lá à disposição do credor para que ele saque. Agora, se nos 10 dias seguintes à data do aviso de recebimento ele manifestar por escrito a recusa ao estabelecimento bancário, o devedor, se ainda desejar se liberar da obrigação, deverá, dentro de 1 mês, propor a ação judicial de consignação em pagamento. Então vejam, se há recusa manifestada dentro do prazo legal, perante o estabelecimento bancário que recebeu o depósito feito pelo devedor, só restará ao devedor que queira se liberar a ação de consignação em pagamento, a via judicial. Tá certo? Se porventura, depois da recusa, ele deixa de propor a ação de consignação dentro de 1 mês, o depósito vai ficar sem efeito e o banco vai comunicar o depositante, no caso do devedor, para que ele levante o dinheiro. Certo? Sempre que houver desconhecimento quanto ao paradeiro do credor, sempre que houver incapacidade, ausência, dúvida sobre quem deva receber, litígio sobre o objeto do pagamento, será imprescindível o manejo da ação de consignação em pagamento. Não será possível optar pela via extrajudicial. E também naqueles casos em que a prestação for coisa diversa de dinheiro, também não será possível consignação extrajudicial. Então,
Para a gente terminar esse vídeo aqui, a consignação extrajudicial constitui exceção. A regra para aquele credor que tem dificuldades em exercer o seu direito de se liberar da obrigação será sempre o manejo da consignação judicial. Mesmo nos casos em que é permitida a consignação extrajudicial, se houver recusa manifestada pelo credor ao estabelecimento bancário, só restará ao devedor o manejo da ação de consignação em pagamento. Tá certo? Encerramos aqui e já vamos para o próximo vídeo.